Então vamos lá. Que a gente possa lidar com a realidade como ela é, de fato, né? E fazer dela Ana, só a só melhor uma versão. sugestão. Você silenciou todo mundo? Porque eu não sei se isso pode dar alguma interferência. Às vezes era o caso de silenciar todo mundo e você ficar aqui no vídeo, a gente dá um sinal aí se funcionou ou não. Quem Sim. sabe? Antes estava todo mundo Deixa só um. silenciado. É porque vocês conseguem tirar vocês do mudo, né? Ah, Mas eu vou colocar aqui de novo, tá bom? Espero que agora a gente consiga fazer a nossa prática. O mais importante, então, é ouvir a minha voz. Vocês estão escutando direitinho? Ótimo. Então, que a gente possa estar aberto aí a todas as experiências que possam chegar, né? Estarmos receptivos a isso. Vamos, então, nos ajeitar mais uma vez na cadeira. Soltar os nossos braços, apoiar bem as nossas costas. Que possamos usar, então, os sons do ambiente no qual estamos nesse momento para nos ajudar nessa prática. Se ainda estiver de olhos abertos, vá relaxando aos poucos todo o seu corpo, colocando as suas mãos sobre as pernas, afastando os seus joelhos um do outro, encaixe bem a sua coluna. Muito bom. Sentindo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Observando o movimento do seu abdômen, das suas costelas. Percebendo também o movimento que o ar faz ao sair pelas suas narinas, na sua expiração. Apenas trazendo a sua atenção para o momento presente, para o aqui e agora, para o ambiente no qual você está nesse momento, para o seu corpo e para a sua voz interna aí de dentro. Se for da sua vontade agora e ainda não tiver feito, vá fechando os seus olhos devagar, voltando a sua atenção cada vez mais para dentro de você, sentindo mais uma vez a sua respiração, buscando soltar ainda mais as suas pernas, relaxando toda a base do quadril. Toda a região abdominal. Inspirando e expirando. Busque se soltar ainda mais a cada respiração. Aos poucos, vá relaxando mais e mais, deixando-se envolver por esse momento, lembrando você mesmo, você mesma da sua intenção de estar aqui hoje. Muito bom. Nesse segundo momento da nossa prática, nós vamos fazer então um movimento de contração e relaxamento de partes específicas do nosso corpo. Esteja atento, atenta aos meus comandos e busque isolar essas regiões para realizar esse relaxamento e essa contração. Eu convido você então a levar a sua atenção lá para os seus pés. Inspirando, relaxe bem os seus pés.
E na expiração, contraia somente os seus pés e os dedos dos pés. Contraia, contraia isoladamente essa parte. Inspira, relaxa. Muito bom. Mais uma vez. Expire, contrai os seus pés e dedos dos pés de forma isolada, levando a sua atenção para essa parte do seu corpo. Inspira, relaxa. Muito bom. Vamos levar agora a nossa atenção para as batatas da perna. Na inspiração, solte bem as panturrilhas. Expirando, contraia especificamente essa região do seu corpo. Contraia, contraia. Inspirando, relaxe. Muito bom. Mais uma vez, expirando, contrai as panturrilhas. Inspirando, relaxe. Muito bom. Vamos levar agora a nossa atenção para as nossas coxas, parte anterior e posterior. Inspirando, relaxe toda essa região. E na expiração, à medida que o ar sai pelas suas narinas, vá contraindo essa região. Contraia, contraia. Inspira, relaxa. Muito bom. Mais uma vez, expirando, contrai as coxas, parte anterior e posterior. Contrai, contrai. Inspira, relaxa mais uma vez. Levando agora a sua atenção para a região pélvica, para os glúteos, a parte baixa do abdômen. Na inspiração, relaxe, solte toda essa região. E quando expirar, vá contraindo lentamente até chegar à contração máxima dos seus glúteos, região pélvica, parte baixa do seu abdômen. Inspira, relaxa. Muito bom. Expira mais uma vez, contrai essa região do seu corpo, focando a sua atenção, direcionando os seus pensamentos para essa parte. Inspira, relaxa. Excelente. Vamos levar agora a nossa atenção para a região peitoral e ombros. Inspirando, relaxe toda essa região. Na expiração, contrai a região peitoral e os ombros, buscando isolar essas partes. Excelente. Inspira, relaxa. Muito bom. Mais uma vez, expira, contrai isoladamente essas regiões. Tente fazer esse movimento intencional de separar essas partes. Inspira, relaxa. Muito bom. Vamos agora levar a nossa atenção para os braços e mãos. Inspirando, relaxe os seus braços e as suas mãos. Na expiração, contrai os músculos dos braços, das mãos, leve os dedos das mãos de encontro com as palmas. Contraia, contraia. Inspira, relaxe mais uma vez. Expira, contraia mais uma vez os braços, as mãos e os dedos das mãos. Inspira, relaxe. Muito bom. Vamos agora para os músculos da face. Inspirando, procure relaxar todos os músculos dessa região. Bochechas, maxilar, região dos olhos, testa. Na expiração, contrai os músculos da face, contraia, 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 fecha os olhos, contraia, contraia. Inspira, relaxa. Isso, mais uma vez. Expira, contrai os músculos da face, se conscientize dessa região,
Muito bom, inspira, relaxe. Solte todo o seu corpo. Relaxe desde os seus pés até o topo da sua cabeça. Permitindo a sua respiração tornar-se fluida e natural. Apenas sinta agora o seu corpo completamente relaxado e solto. Essa prática teve a intenção de levar a sua mente em lugares específicos do seu corpo físico, visando a sua atenção, a sua consciência, para que possamos sair do nível físico e irmos para um nível mais sutil de pensamentos e emoções. Inspirando e expirando. Vai escutando novamente os sons em torno. Se conectando com o momento de agora, com o seu corpo, com a sua respiração. Muito bom. Devagar, vá movimentando os dedos das mãos e dos pés. Espreguice, movimente o pescoço de um lado para o outro. Perceba como seu corpo está nesse momento. Vá abrindo seus olhos, se conectando com o momento de agora. Muito bom. O que acharam da nossa prática? Se quiserem comentar alguma coisa no nosso chat. Essa prática ela é super indicada para ser feita na parte da manhã, para você acordar, né? Ativar aí o seu corpo para mais um dia. Então, eu super recomendo. E eu acho ela, muitas vezes, até mais relaxante do que só a respiração. Porque muitas vezes a gente acumula tensões em regiões do nosso corpo que a gente não tem nem consciência, né? E são tensões mentais, tensões emocionais que são somatizadas também no nosso corpo. Então, quando a gente leva essa atenção direcionada, isolada de cada uma das partes, a gente pode também perceber, às vezes, alguma região aí que precisa de mais cuidado, de mais atenção. Se não conseguiu fazer, não tem problema, Paulinha, cada prática é uma prática. É assim mesmo, acontece. E o importante é que eu vou mandar para vocês essas práticas. Assim que a gente acabar, eu vou mandar os áudios. Então, vocês podem tentar fazer também depois. Tá bom? Achou difícil relaxar e inspirar? Geralmente eu relaxo expirando. Eu fiquei prestando atenção para relaxar inspirando. Eu quis propositalmente fazer diferente hoje, né? Porque quando a gente tensiona os músculos, é um movimento de contração, tá? É um movimento involuntário de contração. Então, quando a gente faz esse movimento consciente de contração e depois inspira e relaxa, você está levando essa informação também lá para os seus engramas neurais, de que quando você estiver tenso, você vai inspirar e o que o seu corpo vai fazer? Relaxar. Tá? São conexões que a gente vai criando também. O nosso corpo percebe o que vem de fora, mas também tudo que a gente manda aqui dentro, ele vai associando. Então, é o físico comanda o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente sente, o que a gente pensa comanda o físico. Então, lembrando que você tem sempre essa mão dupla, tá? Depois eu vou ler mais os comentários. Porque as lágrimas saem sem sentir, Mônica? Muitas vezes a gente acessa informações aí que estão no nosso inconsciente, a gente nem tem de fato a consciência do que são, né? Às vezes a gente vai durante a meditação para outros lugares que a gente também não sabe, não consegue ter a consciência naquele momento. Mas o mais importante é sentir. A gente tem muitas perguntas e poucas respostas, né? Vamos continuar então o nosso tema de hoje. E eu quis trazer essa prática para vocês, porque hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais como são construídos esses mapas mentais, né? O meu mapa mental, que é diferente do seu mapa mental, da sua vivência, das suas experiências, das suas expectativas.
A gente vai falar também um pouquinho mais sobre o comportamento reativo e responsivo, vamos falar sobre resiliência e a gente também vai ter mais algumas práticas de meditação, tá? Juntando um pouquinho com o que a gente já falou antes e querendo acrescentar um pouco mais, né? Na semana passada, quando a gente ficou um pouco mais de tempo conversando, eu acho, se eu não me engano, foi a Mari que fez a pergunta. Pergunta não, ela colocou outras atividades, né, Mari, que ela adotava no dia dela, que ajudavam ela a lidar com situações de estresse, de ansiedade, e traziam ela realmente para o modo atencioso, né, saindo do automático. E eu queria falar para vocês, como eu já pontuei anteriormente, que o nosso cérebro ele não está isolado do nosso corpo, né? Ele está aqui dentro da nossa caixa craniana, desculpa. Ele é conectado com todo o nosso sistema nervoso periférico. E além disso, a gente tem um líquido aqui, céfalo-raquidiano, que cai direto na corrente sanguínea. Então, toda a informação que a gente tem aqui, produção de substâncias, neurotransmissores, tudo isso é mandado para o nosso corpo. Então, a gente tem essa conexão direta, que muitas vezes a gente acha que o cérebro está isolado, os pensamentos estão isolados, o que é produzido lá dentro não é levado para o corpo, e é levado, né? Nós temos diversas doenças aí, por exemplo, a fibromialgia, que ela é caracterizada por uma dor generalizada do corpo, e ela é associada com o transtorno depressivo maior. Então, como que uma depressão pode levar o indivíduo a sentir dor física generalizada, né? Uma dor intensa. Muitas vezes aquele indivíduo não consegue levantar da cama por causa de dor, fazer as suas atividades. Então, como que o nosso sistema nervoso central ali está interferindo também no funcionamento do nosso corpo? E além disso, além da questão do controle emocional, nós temos outros fatores também que influenciam para uma vida saudável. E quando eu falo vida saudável, eu falo vida saudável de uma forma mais completa, entendendo que eu sou um indivíduo que tem um corpo físico, mas que também tenho outras características além do físico, né? O campo mental, o campo emocional, para quem acredita, o campo espiritual, energético. Então, nós temos níveis aí diferentes de consciência. E aí a gente tem que pensar, então, que primeiro a gente tem um estado emocional, mas nós também temos funções cognitivas daquele indivíduo. Então, se o indivíduo ele tem uma função social, se ele se vê integrante de um grupo e tem um papel, uma responsabilidade ali inserida naquele meio, a gente vai ter, então, funções cognitivas associadas à atenção, memória, visoconstrução. Se eu fosse colocar aqui para vocês, são várias atividades que a gente precisa de mecanismos neurais para desenvolver, mas que também estão associadas na minha sensação emocional. Se eu realmente estou bem realizando aquele papel, aquela função, eu posso falar um pouquinho melhor para você sobre isso depois, tá? Mas, além disso, a gente também tem funções fisiológicas. O meu corpo também interfere, né, em todo esse funcionamento emocional e mental. Então, se eu tenho ausência de vitamina D, por exemplo, no meu corpo, eu posso ter o desenvolvimento da depressão, né? Porque a serotonina, ela tem uma molécula promotora para a fabricação da serotonina que depende ali, por exemplo, da vitamina D. Então, a gente pode ter disfunções mentais que também estão associadas à disfunção fisiológica, seja por ausência, né, às vezes, de um alimento, de uma vitamina, seja, às vezes, por falta de sono, de qualidade de sono, que também está associado ao desenvolvimento de alguns transtornos emocionais e mentais. Nós temos também aí, por exemplo, indivíduos que produzem naturalmente uma quantidade menor de um neurotransmissor. Então, não está associada aí à alimentação, não está associada ao sono, não está associada, às vezes, à capacidade de equilíbrio emocional, mas está associada à genética, aqueles fatores genéticos que a gente falou um pouquinho na semana passada. Além disso, um ponto que eu acho chave, a gente deve pensar sobre, é a realização de atividades físicas, né, de forma regular. Existem inúmeros estudos que mostram o quanto a atividade física auxilia na melhora, né, do nosso humor, porque ajudam também na produção de substâncias de relaxamento muscular, de sensação de bem-estar. Então, a gente tem que perceber que nós somos um conjunto de fatores.
e que a gente tem que olhar também com cuidado para todos eles, né? Porque se eu quero ter um corpo e uma mente saudáveis, eu vou ter que realmente observar se eu estou em um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas que eu não tenha uma doença ou um transtorno. Então, se eu falo de saúde, não é a ausência de uma doença. Saúde é muito mais do que isso. É ter, então, todas essas áreas aí que a gente está pontuando de uma forma mais desenvolvida, com, né, olhar com maior cuidado sobre elas. E eu pontuo aqui para vocês, que já é cientificamente comprovado, que todos esses fatores aí influenciam na formação de redes neurais e mapas mentais, né? Então, por exemplo, lá no Brasil mesmo, na região do Nordeste, quantas famílias lá não têm dinheiro para comprar, às vezes, alimento para os seus filhos? E aquelas crianças que nascem, além de subnutridas, elas também não têm um desenvolvimento cognitivo normal, né? Então, elas não aprendem a ler, a escrever, não é porque elas tinham um problema genético inicial, mas é porque elas não tiveram acesso, por exemplo, a um alimento que tinha aquela proteína, aquela molécula necessária para a fabricação de uma outra substância que influenciaria na formação de outros neurônios e mapas mentais aí. Então, é só para a gente trazer que essa é uma questão realmente muito complexa. Eu estou abordando aqui de uma forma bem superficial, viu, gente? Porque realmente, se a gente fosse pegar cada um desses tópicos para estudar a fundo, a gente levaria aí bastante tempo, tá? Mas é só para a gente perceber que nós temos diversos fatores dentro dessa equação e que a gente, de fato, tem que estar aberto a olhar cada um desses fatores, né? E tentar trabalhá-los da melhor forma. Então, falando dessa questão, né, da saúde aí, de outros fatores que não só no campo mental e emocional, a gente entra agora um pouquinho mais dentro da construção dos mapas mentais, né? A gente falou sobre estímulos que chegam, o meu cérebro capta, ele vai formando aquelas redes neurais, aquelas conexões entre as redes, e aí a gente vai formando, então, esses mapas. Por exemplo, se eu falo a palavra para vocês, gato. Nesse momento que eu falo a palavra gato para vocês, vem a imagem de um gato na sua mente. Pode ser que nesse momento também venha alguma memória que você teve, alguma vivência com esse gato. Pode ser positiva, mas também pode ser negativa. Muitas pessoas não gostam de gato, tem situações aí às vezes traumáticas com gato, né? Ou às vezes outras pessoas falaram que tiveram e ela fez aquele input daquela informação em sua mente. Então ela já traz essa informação quando a palavra é colocada. Só para lembrar para vocês que a gente instintivamente aciona os nossos mapas mentais. Só que eles não são um objeto fixo, eles são moldáveis. Então, se essa informação inicial do gato, por exemplo, não é uma informação boa, se eu tiver experiências boas no futuro, pode ser que eu mude essa informação dentro desse meu engrama, dentro desse meu mapa. Por isso que a gente fala que a gente tem, então, um processo aí de reprogramação, de acordo com as vivências que a gente tem, de acordo com essa nova perspectiva que a gente vai criando, tá? E se eu fosse usar uma maquininha, um eletroencefalograma, para olhar dentro do seu cérebro, né? A atividade cerebral, quando eu falo uma palavra, a gente veria aí como esse engrama é formado. Então, eu veria regiões aí associadas à leitura e interpretação, área de Wernicke, de Broca, eu veria áreas aí do hipocampo associadas à memória. A gente consegue, na verdade, apontar, né, de forma espacial e temporal, como aquela memória, aquela percepção é construída dentro da sua mente. E, como eu falei para vocês, a gente cria a nossa realidade de acordo com as nossas experiências. Então, se eu tive uma experiência traumática, como eu falei para vocês, com um gato ou com um cachorro, né? Eu estou carregando aquela narrativa para o meu momento presente e para o futuro, mas se episódios bons acontecerem aqui, num futuro próximo, pode ser que eu mude essa narrativa. Essa narrativa ela é o tempo todo modificada, mas ela vai depender das experiências que eu tiver e da perspectiva que eu direcionar o meu olhar sobre aquela realidade. E aí a gente fala que neurobiologicamente, né, o que acontece
em relação à criação da própria realidade, é que a gente pode conectar os objetos com o nosso entendimento de mundo, que é isso que eu estou falando para vocês, com experiências e impressões do passado, a nossa narrativa. E dessa forma, nós estamos constantemente criando a nossa realidade. Então, quando a gente fala assim, mas para você ter uma vida melhor, você tem que mudar a sua perspectiva. Parece algo muito impalpável, né? Algo muito assim, é fácil de falar, mas difícil de fazer. Realmente é difícil. Mas o que a gente tem que perceber é que se eu mudo a minha perspectiva sobre aquele momento presente, eu também vou mudar uma narrativa. Uma narrativa que veio de um passado e que seria levada para o futuro. Então, o meu momento presente é o mais importante. É aquele que eu tenho que olhar realmente com um cuidado e perceber o que eu quero carregar, o que eu quero ser, né, no meu futuro próximo. Então, são pontos assim que eu acho importante a gente trazer. Mais do que isso, é perceber que o meu mapa mental, o meu mundo, é diferente do mundo interior de cada um que está aqui hoje. Nós não tivemos as mesmas experiências, nós não tivemos os mesmos estímulos desde quando a gente começou a formar o nosso sistema nervoso aí, né? Até mesmo gêmeos univitelinos que estiveram na barriga da mesma mãe, que têm uma alta porcentagem, quase 100% de genes idênticos, até eles podem criar mapas mentais diferentes e ter perspectivas diferentes sobre a vida. Então, é só para a gente compreender que muitas vezes eu quero que o outro enxergue o mundo como eu enxergo. E por isso a gente acaba caindo em situações conflituosas, né? Primeiro porque eu não percebo que o outro tem esse mapa mental que é diferente. E eu quero que ele enxergue da forma como eu enxergo. E segundo, eu não percebo que eu também tenho conflitos. Então, eu não tenho nem a compaixão para comigo, de perceber quais são aqueles pontos, às vezes, que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. E eu também não enxergo que o outro também tem isso. Então, é importante perceber que a comunicação, né, como que a gente se relaciona com o outro? Através da nossa comunicação, né? Seja ela verbal, seja ela através de gestos, seja ela visual. A gente se comunica com o outro para compreender o outro, simpatizar com o outro e se conectar com o outro. E é importante perceber que muitas vezes a minha comunicação, a gente fala, ela não é eficiente, ela não é 100% entendida pelo outro, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por situações, às vezes, de querer falar a pessoa entender B, e isso causar, às vezes, uma situação maior do que a situação inicial. Mas por quê? Não é porque aquela pessoa está de má vontade, não querendo entender o que você quer falar. Mas é porque aquela pessoa tem mapas mentais diferentes, experiências de vida diferentes, e ela interpreta aquela situação de uma outra forma. Nós estamos o tempo todo interpretando os estímulos, interpretando as situações. Então, é importante a gente ter essa visão um pouquinho mais ampla, tá? E, pessoal, os conflitos, eles são inerentes à formação do sujeito, porque nós não somos sujeitos imutáveis, nós estamos o tempo todo em transformação. Tudo é temporário, tudo é transitório. Se eu pegar 4 meses atrás, a Ana Paula de 4 meses atrás, ela é diferente da Ana Paula de hoje. Se eu pegar a Ana Paula de 5 anos atrás, então, nossa senhora, é muito diferente da Ana Paula de hoje. Então, a gente percebe isso mentalmente, emocionalmente, mas também fisicamente, né? Olha o tanto que eu cresci desde quando eu era pequenininha até chegar agora. Agora eu já tô com cabelo branco, às vezes eu tô ficando careca. Então, a gente tem transformações o tempo todo. Por aquele processo de progressão e regressão que a gente falou anteriormente. Só para vocês entenderem que, às vezes, um aspecto engloba tanta coisa, né? E a gente consegue transpor esse conhecimento também. Por exemplo, para a área de neurociência, né? Então, a gente falou aqui que se o indivíduo está em constante transformação, o outro também, é claro que conflitos vão existir, que situações desagradáveis vão existir, né? E aí cabe a nós, porque eu não tenho controle sobre os estímulos externos, a gente conversou sobre isso na semana passada,
Alguém aqui sabia que o coronavírus ia chegar, né, no mundo inteiro, ia causar todo esse rebuliço, essa situação, essa adaptação? Ninguém aqui sabia disso, né? Isso aconteceu o quê? Em janeiro, final de dezembro do ano passado. Então, assim, planejamentos que a gente tinha feito às vezes para esse ano, eles não vão acontecer esse ano, a gente não sabe se eles vão acontecer. Estímulos externos, a gente não tem o controle sobre eles. Mas a gente consegue, sim, escolher a forma como a gente vai o quê? Responder a eles. E quando eu falo de estímulo externo, eu não falo só de algo igual, por exemplo, o exemplo do coronavírus, mas o estímulo externo eu falo do outro, da minha relação com o outro. Ele é um estímulo externo a mim, né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. Como eu tenho reagido ou como eu tenho agido em relação aos estímulos externos? Seja aquilo que cria a minha expectativa, seja aquilo que sai fora do controle, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Porque nós já vamos passar para a nossa segunda meditação. Tem alguns estudos que comprovam uma correlação entre depressão e estados inflamatórios. Sim, Ju. Tanto que um leva a traços do outro e vice-versa. A gente nem precisa ir em uma doença tão grave, basta observarmos nossas alterações de humor, por exemplo, quando estamos com uma garganta inflamada, infeccionada. Exatamente. Então, todo e qualquer desbalanço aí dentro do meu corpo, que sai daquele equilíbrio da homeostase que a gente falou, né, na semana passada, tudo isso vai influenciar naqueles aspectos que a gente trouxe, emocional, cognitivo, fisiológico, né? Então, eu posso ter essas alterações em situações muito simples. E como eu dei o exemplo para vocês na semana passada, do meu dia, né, eu falei para vocês que eu tive diversas emoções em um único dia. E nós temos essas situações todos os dias, essa temporariedade aí de pensamentos, de emoções, né? E realmente observar como, de fato, elas têm nos atingido de alguma forma. Atingido no sentido de desestruturar esse equilíbrio anteriormente estabelecido no nosso corpo, né? Na nossa cognição, na nossa fisiologia. Algum questionamento, pessoal, em relação ao que a gente falou até agora? O pessoal tá mais quietinho hoje. Todo mundo cansado. Ana, Oi. eu pensei aqui uma coisa aí diante de tudo isso que você falou, né? Uhum. Como que a gente reage ao que acontece, né? E até essa possibilidade também de você ressignificar algo que estava guardado, né? Do passado, e, enfim, e que você não sabendo, né? Disso você pode acabar repetindo para o resto da sua vida, né? Então daí também aquele toque, né? Que a gente tem que ter cuidado então com o que a gente fala e a forma que a gente fala, né? Uhum. Com Não só certeza. receber, né? Mas o passo que eu também vou introduzindo, né? Inputs No outro, nas né? memórias, né? De outras pessoas na minha relação, isso pode impactá-las, né? Se Uhum. elas não souberem lidar com isso. Então a gente também tem que se policiar, ter cuidado na comunicação, né? Que a gente fala, então também é muito importante. Se for uma coisa sempre positiva, tanto melhor, né? Porque às vezes a Uhum. gente coloca coisas negativas, às vezes nem essa era a intenção, mas a forma de falar pode levar a pessoa a ficar encucada com aquilo, se ela não souber lidar, né? Uhum. Toda hora esse gatilho vai abrir essa janela. Seria Exatamente. isso? Seria. Colocou uma coisa muito importante que me veio até um acontecimento que teve comigo hoje, né? Já voltei a trabalhar no laboratório. E hoje teve uma situação de estresse que a gente recebeu muita amostra, como ficou muito tempo parado, agora todo mundo quer trabalhar até o dia acabar, né? Quer colocar as coisas em dia, principalmente na ciência aqui. E a gente teve uma situação de estresse e eu acabei sendo seca com a pessoa que estava trabalhando comigo. E eu fiquei carregando aquilo durante umas meia hora. E aí eu fiquei carregando mentalmente, nossa, eu acho que eu fui rude, eu acho que eu fui seca, eu acho que eu fui. E aí eu virei para ela e falei, né?
Nossa, me desculpa se eu te tratei de forma rude ou seca. Ela, nem estava lembrando disso. Mas eu fiquei com aquilo, com aquela sensação, né? Daquela forma como eu coloquei a palavra. Então, é importante a gente ter essa consciência que você falou, da forma, às vezes, como a gente fala com o outro. Muitas vezes sai automático, e hoje, por causa da situação de estresse, da pressão, tanto de amostra que a gente estava, né, fazendo, eu acabei realmente sendo mais seca. Só que ela não entendeu dessa forma, né? Que bom, mas poderia ter sido o contrário, né? Ela tivesse realmente compreendido ali que eu fui de alguma forma um pouco mais seca, um pouco mais rude com ela. E aquilo desgastaria a minha relação com ela, de trabalho, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente também acolhe uma crítica, uma colocação como pessoal, como se aquela crítica fosse em relação à sua essência, né? À sua personalidade. Muitas vezes, às vezes não é. É algo daquele momento, do trabalho, daquela atividade. É uma coisa que eu aprendi muito, assim, tenho aprendido muito. Tirar isso, né? Isso é profissional, isso é pessoal. Quando a pessoa critica o meu trabalho, ela não está criticando a Ana Paula, ou o esforço que a Ana Paula teve para desenvolver aquele trabalho. Ela está criticando, às vezes, no intuito de que eu melhore a organização, alguma coisa do trabalho, não da essência da Ana Paula. Então, é importante a gente ver isso também. O que é meu, o que não é, e tentar compreender essas colocações também de outras formas, tá? Deixa eu só ver, eu vi que tinha mais uma perguntinha aqui. Tem duas, na verdade. Kelly, eu não entendi a pergunta. Como responder esses questionamentos são os desafios? Como? Eu não entendi. Se você puder colocar de novo, eu vou ver a da Shaira. Como modificar a nossa relação ao gato, por exemplo, sem necessariamente experienciar boas situações com o gato? Como buscar essa reprogramação? Alguma dica? Sim, tem uma dica, Shaira. É uma dica que pode parecer até brincadeira, mas é verdade. De quantas pessoas você conhece, às vezes perguntar para as pessoas que são próximas a você, que já tiveram gatos ou experiência com gatos, quais tiveram experiências boas e ruins, como se fosse uma enquete, sabe? E aí, quando a gente abre isso para um maior número de pessoas, a gente vê que a probabilidade, às vezes, aí é de 50%, né? De ter tido, às vezes, uma relação boa com esse animal, ou uma relação ruim, ou a gente pode ter uma probabilidade diferente. E aí você criar a sua realidade em cima daquele seu questionamento. Será que isso é racional? Será que esse pensamento que eu estou tendo, esse comportamento ele é racional? Então, eu acho que cabe aí outras coisas. Sair um pouco do nosso mapa mental, do nosso mundo, e perceber aquilo de uma forma mais global, né? E também ter um ato crítico em relação àquele pensamento, àquela sensação. Eu acho que essa é a forma de reprogramar. Então, a gente tem que estar aberto, a gente tem que ser objetivo, eu vou falar sobre isso para vocês. E a gente tem que estar observando o tempo todo, atento, e fazendo essa colocação crítica em relação às situações também. Além da terapia, igual você colocou. Kelly, quando você quiser, pode perguntar de novo que eu te respondo mais para frente, tá? Pessoal, vamos fazer então a nossa segunda prática. Como vocês estão? Vocês acham que vale a pena a gente fazer agora? Então vamos lá. Tô achando vocês muito quietinhos. Muito quietinhos hoje. Mas sem problema. Qualquer dúvida, coloca aí no chat e a gente vai tentando responder e pontuar. Tá bom? A nossa meditação, que é a meditação da compaixão, ela é muito legal porque ela trabalha exatamente essa relação do meu mundo com o mundo do outro. Essa criação dos meus mapas mentais com o mapa mental do outro, né? E trabalha esse cuidado dessa relação, essa percepção mesmo de como a gente tem se portado, como a gente tem se comunicado. E o mais importante, na verdade, como eu falo comigo todo dia, né? Ana, pode ser que hoje você não realize as suas atividades, seus pensamentos e emoções de acordo com aquilo que você acredita, que você quer melhorar. Mas o mais importante não é cair no mesmo erro. O mais importante é ter a consciência de que você caiu naquele erro, naquela situação, e tentar melhorar nas próximas. Então, é claro que a gente vai, às vezes, cometer as mesmas situações, né?
Mas o mais importante é a gente realmente observar quando isso acontece e tentar compreender também por que que isso acontece. Tá bom? Vamos então para a nossa segunda prática. Eu não sei se eu tento com vocês mais uma vez a questão do som. Eu acho que eu vou fazer igual a gente fez anteriormente, de colocar aqui no meu computador. E a gente tentar fazer a prática. Vou colocar uma mais altinha aqui. Estão conseguindo escutar? Um pouquinho, baixinha? Ótimo. Muito bom, pessoal. Eu vou pedir para vocês, então, adotarem uma postura mais uma vez confortável. Mais confortável do que a anterior. Se vocês quiserem esticar as pernas, apoiar bem as costas. Quiser reduzir a luz do quarto. Trazendo a sua atenção para o momento presente. Vão se ajeitando aí. Se alguém quiser adotar a postura deitada, fique à vontade. Levando a sua atenção mais uma vez para o momento presente. Conscientizando da própria respiração. Nós vamos então inspirar e expirar mais uma vez. Trazendo a consciência para o momento. Para o seu corpo. Coloque os braços ao lado do seu corpo, palmas da mão para cima. Se for possível, afaste as suas pernas. Apoie bem a sua coluna. Inspirando e expirando mais uma vez. Vá soltando mais e mais o seu corpo. Relaxando mais e mais cada uma das partes. Desde os seus pés até o topo da sua cabeça. A prática de hoje é um convite à observação do seu mundo interno e também do mundo do outro. Vá soltando-se ainda mais, observando a própria respiração, utilizando ela como uma âncora para o momento presente. Vá soltando-se ainda mais, aproveitando esse momento. Soltando os seus pés, as suas pernas. Relaxando todo o seu quadril. Inspirando mais uma vez. Solte também os seus braços. Toda a região peitoral. Relaxando também o pescoço,
os músculos da sua face. Inspirando, projete bem o seu abdômen para fora, ampliando ainda mais o movimento da inspiração. Na expiração, solte todo o seu corpo, relaxando braços, ombros, face, pernas. Inspirando mais uma vez, amplie ainda mais o seu movimento. Expire, relaxe. Mais uma vez, inspirando, amplie ainda mais o movimento do seu corpo, ampliando também a caixa torácica. Expire, relaxe. Muito bom. Sentindo o seu corpo cada vez mais solto. Mesmo que outros pensamentos cheguem até você nesse momento, apenas retorne com a sua atenção para a sua respiração, para o aqui e agora, para o seu corpo físico, para a sua mente. Pode ser que aí no seu corpo exista alguma outra âncora, alguma outra sensação que vai te trazer mais para o momento presente. Pode ser uma sensação de calor, de expansão. Pode ser até mesmo um desconforto. Você pode utilizar essa sensação como uma âncora para o aqui e agora. Inspirando e expirando. Levando a sua mente cada vez mais para dentro de você, para partes ainda mais profundas do seu consciente. Intencione agora aí na sua mente uma abertura para tudo que possa chegar. Tudo que possa se manifestar durante essa prática. Eu vou fazer uma contagem regressiva de 5 até 1. A cada número que eu disser, você vai soltar o seu corpo 2 vezes mais. Quando chegarmos ao número 1, você estará em estado de completo relaxamento e será capaz de olhar um pouco mais para o seu mundo interior, para os seus pensamentos e emoções. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom. Nesse momento, eu convido você a se imaginar em uma sala completamente vazia. Imagine o seu próprio corpo. Imagine você observando as suas próprias mãos, os seus próprios pés. Imagine também esse ambiente com detalhes. Qual é a cor desse ambiente vazio? Qual a sensação que esse ambiente te dá nesse momento?
Qual a sensação física e emocional? E eu convido você a, nesse instante, à sua frente, deixar abrir diversas telas, como se fossem televisões pairando no ar, sobre você, embaixo de você, com os acontecimentos desse último mês. Deixe abrir várias telas, várias janelas à sua frente. Não precisa se atentar especificamente a nenhuma delas. Apenas observe. E vá deixando tudo isso vir. Vá deixando isso vir de forma consciente ou inconsciente. Esteja aberto a tudo que chegar. E dê uma olhada agora, de forma geral, nessas telas. E eu quero que você escolha dentro dessas telas memórias que te trouxeram sensações agradáveis, de alegria, de paz. Traga essas memórias à sua frente, traga essas telas à sua frente. Observe também as pessoas que estiveram com você nesses momentos. Deixe isso tudo vir. E escolha uma memória. Nessa memória, eu quero que você olhe atentamente para ela, como se pudesse dar um zoom. E observasse você tendo todas essas sensações agradáveis. Observasse a sua conexão com o momento ou com as pessoas que estavam com você. A sua abertura. Observasse a sua comunicação, a sua forma de expressão nesse momento. E se não vier nada na sua mente nesse instante, não tem problema. Apenas sinta o momento de agora. Utilize essa prática como uma forma de limpeza mental e também de evocação mental de situações que te trouxeram felicidade, te trouxeram amor, amor próprio, momentos às vezes de autocuidado. Muito bom. Perceba quantos momentos bons você teve e aos poucos vá fechando essas telas, vá fechando essas memórias. Vá fechando também as outras memórias, esvaziando o seu campo mental, deixando a sala novamente vazia. E agora perceba mais uma vez o seu corpo, as suas sensações e percepções a esse ambiente, em relação a esse ambiente. Perceba que mesmo em momentos nos quais você se sente sozinho, existe muita história, existem diversas pessoas aí dentro de você, pessoas que compartilharam a sua vida, que compartilharam inúmeros momentos. Tá tudo aí dentro, nesse universo maravilhoso do seu ser. Inspirando e expirando. Eu vou fazer mais uma vez uma contagem. Agora de 1
até 5. A cada número que eu disser, você vai se conectar mais e mais com o seu corpo físico e com o ambiente ao seu redor. Quando chegarmos no número 5, você estará completamente desperto e desperta, trazendo consigo sensação de bem-estar e de alívio mental. 1, 2, 3, 4, 5. Aos poucos, vá sentindo todo o seu corpo, desde os seus pés até a sua cabeça. Vá movimentando lentamente os dedos das mãos, dos pés, os braços e as pernas. Passe a língua nos lábios. Vá abrindo seus olhos lentamente, trazendo a sua atenção para o momento presente, para o aqui e agora. Para quem estiver deitado, deitada, vá se sentando. Muito bom. Pessoal, depois dessa prática, eu vi que muita gente aí ficou emocionado. Eu vou dividir vocês em grupos menores. A gente tem uma ferramenta aqui no Zoom que a gente consegue dividir em grupos menores. Eu queria que vocês conversassem entre vocês, quem quiser, né, dentro desses grupos. Como foi essa prática? Como foi essa sensação de olhar para essas memórias, para esse quarto vazio? E aí, quando a gente voltar, eu vou dar para vocês 3 minutinhos. Quando a gente voltar, se uma pessoa do grupo quiser falar o que foi pontuado, sem dizer nomes, apenas para colocar aqui para a gente, acho que vai ser muito bom. Tá bom? Então, vou dividir vocês. Nós vamos ter aqui 5 grupos. E aí, eu vou dar 3 minutinhos, então, ok? Como vocês se sentiram? O que veio em relação também a estar num quarto vazio? Eu acho que vocês têm que apertar, pessoal, o join para poder entrar dentro dos grupos menores. Quem ainda não entrou. Dá uma olhada aí na tela. Tem que apertar o join. J-O-I-N, se eu não me engano. Dá uma olhadinha aí na tela. Maria, Ana, Alessandra, Miriam, tentem apertar no join.
Miriam, Ana, Alessandra e Mari. Tentem apertar no join para entrar dentro dos grupos menores. Pouco tempo, Ana. Pouco tempo, gente, desculpa. Então vamos lá. Queria primeiro então que, não sei se vocês escolheram dentro dos grupos alguém para falar, mas se tiver alguém que se disponibiliza a falar pelo grupo, então acho que ia ser bem legal para a gente poder pontuar. Quem quer Eu começar? posso começar? Pode. Foi bem legal, assim, apesar de ter sido pouquíssimo tempo, mas perceber como realmente todos nós somos diferentes. Cada um teve uma percepção, mas ao mesmo tempo também, em algum momento, a gente identificou que a gente teve sensações parecidas, no sentido de que em algum momento eu não consegui me visualizar na atividade, e aí um outro participante também não. Então, às vezes, a gente se perde, né? Uhum. Mas também como cada um às vezes foi percebendo o quarto, cada um de uma cor, né? Às vezes faltou foco, às vezes faltou interação. Então foi bem bacana, assim, todo mundo trazer um pouco para a gente perceber que ao mesmo tempo que somos diferentes, estamos conectados de alguma forma. Obrigada. Exato. Que delícia. Não, muito bom, Cleícia. Vamos escutar todos os grupos primeiro. Vamos lá, próximo. Quem vai falar pra gente? Vamos lá, gente, me ajuda aí.
Posso falar, então? Ótimo, Carol. Acho que também teve, assim, pelo menos, assim, nem todo mundo conseguiu falar ali, né? Acho que por conta do tempo, mas dos relatos que a gente escutou, na maioria, assim, foi uma experiência boa, que a gente conseguiu ver, assim, que a gente conseguiu trazer boas memórias, né? Assim, conseguiu relembrar, apesar dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, que a gente teve bons acontecimentos. Mas também tiveram experiências que foram diferentes. Para alguns, as sensações foram super relaxantes, mas teve outra participante também que falou que teve uma sensação um pouco de sufocamento, assim, não foi tão ruim, mas também não foi super agradável. Então, mas ali para a maioria a sensação foi boa, acabou trazendo boas memórias. Bacana, obrigada, Carol. Outro grupo, vamos lá. Vou falar do nosso, então, aproveitando aí que é bem semelhante ao que a Carolina falou. Uma coisa que a gente comentou é que, às vezes, assim, quando a gente fala para a gente começar a pensar em memórias, às vezes, de cara, ainda mais no momento desse que a gente está vivendo, já vem muitas lembranças ruins na cabeça, muitos pensamentos do que a gente está vivendo, e a gente, às vezes, não se apega tanto às coisas boas. E aí, na hora que a gente ou não, agora eu quero resgatar boas memórias, a gente vê o tanto de boas lembranças mesmo, de tantos acontecimentos bons que a gente tem na nossa vida, a gente tem no nosso passado, e o quanto isso pode fortalecer a gente, o quanto isso pode ser usado para sobreviver no momento, para sobrepor, né, um momento ali de dificuldade, e quanto isso pode trazer um ganho para a gente, ao invés de a gente se apegar a tantos problemas em todos os momentos. Verdade. Obrigada, Cherise. E às vezes a gente nem se dá conta, né? Como a gente falou na primeira aula, o nosso cérebro ele tende a lembrar mais memórias que são desagradáveis porque ela tem alto impacto emocional. Então, quando a gente faz essa reflexão de coisas positivas, a gente realmente, mas tem isso tudo, né? Se dá conta, assim, do tanto de coisa que pode vir também. Próximo grupo. Aninha. Oi, Pri. Oi. Então, vou falar, né, mas também se outras pessoas quiserem complementar, foi uma percepção, né, que complementando o que você está falando dessa questão da nossa reação com sentimentos ruins e o primeiro momento que vem essa sensação, no nosso grupo a gente sentiu um pouco isso, na hora de pensar as coisas boas, o momento que a gente está passando, veio primeiramente das dificuldades. Então, teve um pouco, né, dessa questão de conseguir conectar do que realmente ainda é bom. Nós estamos vendo muitas informações e quando é para a gente se conectar com alguma, as ruins, elas acabam chegando primeiro. E aí tem a sensação de emoção. Então, é a lembrança de alguém que a gente conhece que está passando por uma situação difícil, é um pouco também da dificuldade da meditação, de estar entrando, de estar sabendo, de estar, como que eu posso falar? O caminho, o tempo para estar, né, meditando, estar na prática. Então, mas ao mesmo tempo foi uma sensação muito boa, porque nós tivemos várias memórias e a sensação de querer um tempo maior para estar acessando tanta informação e tantas memórias. Aí foi uma perspectiva, assim, que a gente teve. Obrigada, Pri. Acho que a gente tem mais 2 grupos, se eu não me engano. Quem mais, pessoal? Me ajuda, gente. Não? Os outros grupos não querem falar? Ninguém? Ô, Ana. Oi, cadê? Ah, Paulinha. Olha, então, eu acho que eu relaxei tanto que eu cochilei. Na primeira você não conseguiu, né, Paulinha? Na segunda você foi fundo. Não tô muito bem hoje, e na primeira eu não consegui fazer nada. E aí na segunda, quando eu acordei, o grupo já estava acontecendo, e na hora que eu assustei, já estava acabando, e eu não ouvi nem os depoimentos. Me desculpa a todas as pessoas do meu grupo, mas eu relaxei muito. Nossa, não sei nem explicar a sensação. Olha que legal a diferença entre uma prática e outra.
isso é muito legal trazer, Paulinha, até para todo mundo que está aqui, né? Porque, assim, tem dias que eu não consigo meditar isso, porque eu medito todos os dias há o quê? Há anos, né? E cada prática é diferente. E eu posso falar para vocês que, assim, as minhas meditações, elas são focar na respiração, focar, às vezes, em acontecimentos daquele dia. Tem vezes que eu não consigo nem trazer na memória, e aí eu fico só na respiração, ou só no corpo, só na parte física, sabe? Mas tem dias que eu consigo ir mais a fundo, e aí eu aproveito. Por isso que é bom a gente estar aberto ao que vier. Porque pode vir aí, às vezes, só atenção no momento presente através do seu corpo, da respiração. Pode vir... Eu achei legal que aquele dia eu tirei dúvida com você, que eu falei, nossa, todo mundo falou que saiu de si e tal, e apagou, e eu nunca tive isso. Eu, tipo, apaguei. Aí eu achei muito massa. Muito bom, obrigada, Paulinha. E como eu falei na semana passada, a gente não tem que esperar nada místico da meditação, né? A gente não tem que esperar nada da meditação, ela é o que é, a realidade é o que é. Então, é ter essa abertura mesmo, essa vontade, essa intenção. Quando eu intenciono, aquilo que precisa vir, vai vir. E uma dica que eu acho que eu posso dar, quando eu comecei a meditar, que aí os guias, né, que guiavam as meditações falavam assim, visualiza tal coisa. Eu nunca conseguia visualizar. Nunca conseguia visualizar. Hoje, quando eu faço a meditação e eu quero imaginar alguma coisa, sabe aquela imagem mental? Eu não estou vendo aquilo. Mas sabe quando eu falo para você gato e a imagem mental do gato vem? Você está vendo o gato na sua frente? Você está visualizando o gato de olhos fechados aqui na sua frente? Não. Mas você não tem uma imagem mental? Sim. Então, quando eu faço a prática hoje de meditação, de visualização, de imaginação, é essa imagem mental. Eu não consigo ter uma imagem real como se fosse um sonho lúcido. Eu ainda não consigo. Só para vocês terem uma ideia. A visualização que eu tenho, a imagem que eu construo é uma imagem mental. É essa quando eu evoco alguma coisa no meu cérebro. Gato, cachorro, periquito, lembrar de um almoço, de uma comida, sabe? Essa imagem mental que a gente tem. Então, acho que eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que é importante a gente desconstruir esses mitos, né? A gente vai criando muitas vezes. Mas eu achei as pontuações de vocês maravilhosas, assim. Eu acho que esses grupos menores, eles são melhores para vocês verem que está todo mundo, às vezes, tendo experiências semelhantes, né? E quando a gente não conversa, não troca, parece que aquilo está acontecendo só comigo. Só eu que não estou conseguindo, só eu que estou tendo sensação desagradável, só eu que não... Então, é bom a gente ter essa troca mesmo. Mais alguma colocação? Ana, Oi! eu já faço meditação há algum tempo com você, né? Uhum. E com outros também. E eu nunca senti nada ruim, mas já presenciei em algumas meditações pessoas que reclamam, né? Ou de uma dor lombar, muscular, ou uma certa tensão. Uhum. E o que é isso, assim? O que pode ser isso e o que a pessoa deve fazer ao sentir isso, né? Visto que o yoga, ele é da paz, né? Ele é da não agressão, né? E você tem que respeitar essas coisas. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, é uma pergunta bem legal, assim. Quando a gente sente esse desconforto físico, geralmente é sinal de tensão física, emocional, psicológica, né? Então, a gente vai somatizando aquilo no corpo. Quando eu convido vocês a adotarem uma postura confortável, que eu acho importante, porque tem gente que acha que meditar tem que ser na postura de lótus, né? O Buda lá sentadinho, a perninha em lótus. Não necessariamente você precisa dessa postura para meditar. Porque se você ficar também o tempo todo atento a essas tensões musculares, a parte física, você não consegue aprofundar na sua perspectiva, né, na sua percepção. Mas tem casos que às vezes a gente tem que dar um zoom nesse desconforto. Então, por exemplo, tá doendo meu pé? Às vezes, usa aquilo ali como uma âncora. Né? Tá doendo alguma região do corpo? Usa aquele desconforto como uma âncora. E você pontuou, né? O yoga, ele traz a não violência. A não violência é um princípio moral e ético, né? E eu levo isso comigo. Então, por isso, quando eu vou fazer as práticas, eu sempre faço na postura agradável para aquele dia. Então, por exemplo, se eu estou cansada, às vezes, de ficar sentada, eu vou fazer a minha meditação deitada. Então, é respeitar realmente o seu corpo, né? É importante isso, tá? E pode ser sinal, às vezes, de fadiga muscular, né? Aí tem que ver se é realmente só
físico, se tem alguma outra questão. Eu realmente não tenho a expertise para responder essa pergunta a fundo, tá? Pessoal, Eu acho, Ana, também, assim, que quem tem, às vezes, o desconforto, né, é interessante aproveitar esses momentos para trocar uma ideia aqui, né, conosco, porque eu já procuro fazer diferente. Igual você comentou, eu estava sentindo um leve desconforto nesse punho direito, porque você falou, né, olha, podem ficar com as mãos para cima, né? E eu não deixei elas distendidas ao lado. Eu estava com elas nas minhas coxas, né? Abertas para cima. Mas como eu senti realmente no punho um calor e um desconforto, o que eu fiz? Eu tirei ela da minha coxa e coloquei ela sobre o sofá. Melhorou e aí, na hora? Distensionou, ficou ótimo. Isso, exatamente. E aí, eu tô, né, assim, a minha âncora estava sendo a minha respiração e aquele raio-x que você fala, né? E eu fazendo raio-x, a respiração começando de baixo para cima e depois de cima para baixo, né? Então, e aí eu senti uma dor aqui, uma dorzinha assim, um desconforto na nuca. Aí eu falei, será que eu estou, porque eu estava de olhos fechados, então será que eu estou com o pescoço ou para frente ou para trás? Então, no próprio processo da meditação, eu fui procurando colocar assim a minha nuca, o meu pescoço e tal, mais numa alinhado, posição às vezes, para poder confortável. relaxar. E isso aconteceu. Exato. Então, realmente, né, aí é aquela história, né? Eu procurei o máximo de conforto, né? O mínimo de desconforto, consegui desconectar disso, da dor ou daquela tensão que eu estava nesse punho direito, porque hoje eu fiz algumas posições mais cedo, de manhã, então talvez eu tenha exigido um pouco disso. E também do pescoço, sabe? Isso pode ter tido um reflexo, porque eu fiz a vela, eu fiz as 3 posições que foram sugeridas, eu passei pelas 3 posições, quer dizer, eu devia ter feito só uma. Então, né, só para dar um depoimento, né, o que pode ser, o que não pode ser, mas aqui na prática eu procurei o máximo conforto possível e foi muito legal. Fiquei muito relaxado. Exato. O intuito da meditação não é o relaxamento, mas o relaxamento ajuda a meditar. Isso eu tenho como experiência. E eu acho que é bom, importante a gente realmente olhar, né, para o nosso corpo, para as percepções e sensações ali do momento e tentar ajustar isso de uma melhor forma, tá? Pessoal, a gente já passou do nosso tempo, né, 9 minutos. Eu só quero finalizar o tópico com vocês. E eu vou mandar um para casa para vocês, que é a meditação para vocês fazerem hoje antes de dormir. Eu super recomendo que vocês façam. Eu acho que vai finalizar o nosso workshop, a nossa conversa. Eu acho que realmente vai conseguir trazer aí muita coisa gostosa para vocês acessarem. E o que é importante é que vocês estejam abertos, né, a isso. E eu acho legal fazer hoje porque vai finalizar realmente o dia com uma prática voltada para o que a gente conversou aqui, tá bom? Assim que a gente finalizar aqui, eu já vou mandar igual eu fiz semana passada. Todo mundo recebeu as meditações da semana passada? Eu vou mandar as meditações, né, de hoje, mais essa para vocês fazerem antes de dormir. E também vou mandar o link da aula, tá bom? E eu estou finalizando o workbook que eu estou fazendo para vocês de acordo com o que a gente está conversando aqui, porque na verdade é resumo de um livro que eu estou escrevendo. Então, vocês vão ter esse material, tá bom? Em primeira mão, aí não pode mandar para muita gente, não, que se publicar antes de mim, eu tô lascada. Ai, gente. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, então, a última parte, que eu acho que é o que fecha a nossa conversa, que é falar sobre resiliência. Né? A gente tem alguns engenheiros aí no nosso workshop, no nosso grupo, e os engenheiros sabem da definição física, né, de resistência. Mas eu vou trazer para vocês aqui a nossa definição da resiliência psicológica e emocional, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já vivenciou algum acontecimento que a gente parou naquele momento e falou assim, não tem mais jeito, né? Como é que eu vou superar essa situação? De onde eu vou tirar força para que eu realmente transforme essa situação? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já passou por situações assim. E a gente conseguiu
passar por essas situações e nos transformar diante dessas situações e retornar para o nosso equilíbrio emocional e mental. Então, quando eu falo de resiliência, é exatamente essa habilidade de voltar para esse estado usual de saúde, né? Seja cognitivo, fisiológico, emocional, aquilo que a gente discutiu anteriormente. E aí, tem essas 3 características aqui que eu coloquei para vocês no slide. Eu não sei se vocês veem meu cursor, mas do lado direito tem 3 círculos. Um que a gente chama de adaptabilidade, é aquela minha capacidade de me adaptar a novas situações. Todo mundo aqui está vivenciando isso nesse momento. Além disso, de ser flexível com aquilo que eu tinha expectativa, com aquela realidade que eu tinha criado, e eu ter a flexibilidade de compreender que eu não tenho o controle daqueles estímulos externos a mim. E aí vem o aprendizado, que é quando eu mudo o que tem aqui dentro, a minha percepção. Então, quando eu falo de resiliência, é exatamente utilizar essas habilidades aí de adaptação, de flexibilidade, de aprendizado, para que eu pegue aquela situação, aquele estímulo externo que está chegando até mim, e eu retorne para o meu equilíbrio usual de saúde cognitiva, física e emocional. É fácil fazer isso? Não, nós temos um monte de psicólogo aqui também no workshop. Juju, Paulinha, Felipe. Então, assim, a gente sabe que esse processo ele não é fácil de ser feito, mas que ele é possível. O que ele vai exigir da gente, na verdade, vai ser uma disciplina para que a gente tenha a percepção e consiga reconhecer aquela situação, aquele estímulo, acolher aquele estímulo, é aquilo que a gente falou já na semana passada, reconhecer, acolher, aceitar e transformar. Transformar primeiro esse mundo que está aqui dentro, que é a única coisa que eu realmente consigo influenciar de forma, né, consistente, é o meu mundo interno. E aí eu queria fechar hoje com essas 3 palavrinhas: abertura, observação e objetividade. Isso aqui vai ajudar a gente a conectar com o nosso mundo interno e também a conectar com o outro, a ter aquela empatia, aquela conexão nas nossas relações. Então, quando eu estou aberto a todas as experiências, sendo elas agradáveis ou não. Eu estou aberto. Igual eu falei para vocês, quando eu vou apresentar no laboratório aqui em inglês, né, eu falo que venha o que tiver que vir, né? Eu estou aberta, que venham os aprendizados, que venham as dificuldades, que venham as críticas. Não que naquele momento vai ser tudo agradável, não é isso. Mas eu estou receptiva. E quando eu estou aberta, então eu consigo observar. Eu observo os pensamentos que chegam, eu observo as sensações do meu corpo, eu observo o meu comportamento e até o comportamento do outro. E aí eu consigo me conectar com o outro e com as percepções que eu estou tendo daquele momento, comigo mesmo. Então eu sinto que a minha barriga ali tá tendo aquela, né, ansiedade, a barriga fica cheia de borboleta, a garganta às vezes trava, a mão começa a tremer. Eu consigo perceber isso porque eu estou aberta e eu estou atenta. Eu saí do piloto automático. E aí vem a última parte, que é a objetividade. Seja objetivo diante daquela situação. A realidade é como é. Não crie uma narrativa que traga conceitos pré-estabelecidos, como a gente discutiu. Analise aquela situação com curiosidade, como se você estivesse vivenciando ela pela primeira vez. Primeira vez que eu respirei, gente, ó. Estou sentindo o ar entrar e sair do meu corpo. Primeira vez que eu tive uma dificuldade no trabalho. Observe aquela situação, esteja aberto e seja objetivo na relação de não trazer conceitos que já estão presentes aí na sua mente. Eu acho que essas 3 palavrinhas que estão exemplificadas dentro aqui de vários livros, eu vou até mostrar um livro que eu mostrei para vocês na semana passada, e no workbook eu coloquei outras dicas, né? O Mindsight, esse livro aqui, ele é fantástico, do Daniel Siegel. Ele é psiquiatra, neurocientista, e ele fala assim, pontua os mecanismos neurais envolvidos nesses 3 conceitos que vão realmente te tirar desse piloto automático, dessa reação, né, diante das situações. E aí, para finalizar, a gente tem que perceber que uma reconexão com a nossa essência tem que ser voltada para todas as áreas da nossa vida.
E aí, se você olhar aí no nosso cantinho direito, nessa roda da vida, a gente tem aí vários aspectos, ó, qualidade de vida, desde espiritualidade até felicidade, hobbies, lazer. Temos relacionamentos, né, vida social, relacionamento amoroso, família. Temos também um aspecto profissional, contribuição social daquele trabalho, né, trabalho e carreira, recursos financeiros. E temos também a questão pessoal, saúde, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Todos esses aspectos vão influenciar, então, na minha qualidade de vida. E para eu ter realmente essa conexão comigo mesmo, eu tenho que olhar a fundo todos esses aspectos. E se você fosse analisar agora, ó, cada um desses aspectos, de 1 a 10, qual a nota você daria para cada um deles? Como que estaria a roda da sua vida? 100% completa? A minha não. E eu te falo que a cada época da minha vida pode ser que isso varie, esses aspectos variem. Então, tem épocas da minha vida que eu estou mais atenta à minha espiritualidade, ao exercício do meu corpo, à minha carreira. Então, a gente vai variando esses aspectos, a atenção sobre esses aspectos. E por fim, né, é claro que é muita coisa, a gente trouxe muito conceito, eu acho que algumas coisas novas, às vezes que vocês ainda não tinham tanta familiaridade. Mas o mais importante é saber que a gente é humano, né? E quando a gente é humano e conhece realmente a nossa mente, a gente também percebe a nossa própria humanidade e a humanidade do outro. Porque quando eu crio a conexão comigo, eu também sou capaz de criar conexão com o próximo. Então, eu acho que é assim, um pouquinho da mensagem que eu queria passar para vocês. Eu ainda quero fazer esse workshop em outros módulos mais avançados para discutir outras coisas. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que meditação depende de disciplina. Então, não desanime, cada dia é um dia, você vai ter aí práticas maravilhosas durante esse percurso. E eu tenho certeza que você vai conseguir perceber, né, melhorias aí em todos os aspectos da sua vida durante esse processo de práticas meditativas. Né? A meditação é um dos instrumentos que você pode usar para se reconectar com a sua essência, com a sua história. E eu vou mandar para vocês a meditação de para casa, tá? Tentem fazer hoje, se for possível, né? E eu queria só mostrar uma foto para vocês de uma pessoa. Primeiro, o meu vovô aqui do lado direito, meu vô Lúcio. Ele é uma das pessoas que me inspiram a estar estudando saúde mental. Ele faleceu com Alzheimer. Pai do meu pai que está aqui com a gente. E eu fui por esse caminho aí, né, no doutorado, no pós-doutorado, principalmente por causa dele. E aqui embaixo estão papai e mamãe que me deram a vida. Queria agradecer eles também. Eles estão agora acompanhando esse caminho da meditação do yoga e para mim é uma felicidade imensa. É isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui ainda algum tempo. Se puderem me ajudar e seguir a gente lá no YouTube, o canal Medita Brasil. A gente também tem o Instagram, Medita BR. Tem algumas meditações minhas também no Insight Timer. O nome do nosso perfil lá também é Medita Brasil. E eu vou estar mandando várias dicas para vocês no nosso workbook, tá? Tenham paciência, até o final da semana eu vou estar mandando para vocês. Eu acho que vai valer a pena dar uma passadinha de olho aí, que tem mais conceitos lá que eu não consegui trazer aqui, porque o nosso tempo realmente era muito restrito, muito curtinho. Tá bom? Obrigada demais. Eu agradeço imensamente a cada um aqui. Deixa eu só dar o stop na tela. Vou falar muito não, senão eu fico emocionada. Mas eu realmente estou muito feliz de tê-los aqui comigo. Desculpa o nosso atraso hoje, né? Os probleminhas que a gente teve do som. É uma felicidade enorme compartilhar isso com vocês e muda a minha vida diariamente, assim, a prática de meditação, de yoga mudam a minha vida todos os dias. Como eu disse para vocês, a gente realmente, ao longo do nosso processo de autodescobrimento, de conexão, a gente ainda cai nas mesmas armadilhas, né? Igual hoje eu falei para vocês. A forma, às vezes, como eu respondi, a pessoa que trabalha comigo. Mas o mais importante é que a meditação me trouxe a consciência e também a vontade de mudar. Então, eu realmente gosto de compartilhar isso.
Um beijo. Quem quiser ficar com a gente aqui, quem quiser falar alguma coisinha, muito obrigada mesmo. Vou estar mandando tudo agora, depois da nossa conversa aqui, tá bom? Ana,